no pequeno expediente, pelo tempo de até 10 minutos, o vereador Arlindo Araújo. Senhor presidente, colegas vereadores, público que acompanha a sessão, esse bate-papo informal que aconteceu aqui antes da minha fala me deixou bastante animado, né, super feliz em saber que os vereadores estão por dentro do que está acontecendo na nossa cidade. A maior reclamação da nossa população continua sendo os buracos, né? E aí, mapinhas coloridos, vermelhinho, roxinho. Aliás, roxo é o olho de um monte de gente que eu vejo fotografia no jornal, que cai de moto, cai de bicicleta, cai de toda quanto é coisa e se machuca. Mas eu, para enfatizar essa minha fala, que coincide, inclusive, com as alegações dos colegas vereadores que me antecederam, eu gostaria que a TV Câmara colocasse duas matérias e depois eu quero fazer alguns comentários. Um cantinho verde da cidade construído a duas mãos. Há pouco mais de uma década, esse terreno estava esquecido, seco, sem vida. Assim que se aposentou, seu Joaquim de Paulo tinha como meta realizar um sonho do pai, já falecido, transformar o ambiente. Quando meu pai loteou o bairro aqui, ele queria a praça, né? E na época o Venturoli prometeu a praça, mas depois não cumpriu, né? Aí passou os tempos, meu pai faleceu e ele sempre falava dessa pracinha, né? Aí eu comecei a limpar até que eu plantei, consegui muda e plantei ervinha. Isso aí também já cumpriu o desejo dele, né? De balde na mão, pelo menos 2 vezes por dia, ele molhava as mudas que plantou através de doação. O mototaxista André ainda era criança quando seu Joaquim começou a espalhar as mais de 15 espécies de árvores pelo local. Eu soltava pipa aqui, eu e os meninos dele, né? Eu já era pequeno, soltava pipa. Aí ele começou, né? Ele carpia e aí começou a plantar as árvores. Sempre cuidou daí, né? Hoje, o Espaço Verde oferece sombra, frutos e um exemplo a ser seguido. Só não está melhor cuidado porque o seu idealizador já não tem mais saúde suficiente para se dedicar à preservação do local. É por causa da coluna mesmo, né? Não sei o quê. Depois você vai vendo também que as pessoas parece que perdeu o interesse pela limpeza, né? Aí fica isso que você está vendo aí, né? Você não diz aí. O Triângulo Verde está localizado entre as ruas Humberto Bergamaschi e São Bernardo, no bairro Planalto. Apesar de toda a luta de seu Joaquim de Paulo, o local ainda não é reconhecido como praça. Além da limpeza e manutenção, os moradores da região gostariam de ver outras melhorias. Tratar, né? Fazer uns canteiros, plantar umas flores, fazer um jardinzinho, né? Dar uma outra vida, né? A gente precisava que a prefeitura visse, né, essa matéria e viesse poder ver as árvores, alguém que cuidasse dessa parte, fazer uma calçada aqui, sempre, todo mês, cada 2, 3 meses tá limpando. Porque isso daqui não é uma coisa só nossa, é uma coisa da cidade, né? Para esse valente voluntário do meio ambiente, a única recompensa está na consciência, na convicção de que essa área pode ser pública, mas não deve ser tratada como terra de ninguém. O mogno certo, esse genipapo. Jatobá também. Jatobá não tem lugar nenhum na cidade. Foi bem difícil para formar isso aqui. Por isso que eu dou valor, eu olho assim, dá tristeza. Bom, com relação a essa matéria, dispensa grandes comentários, apenas uma observação que gostaria de pedir à Prefeitura Municipal que ajudasse na manutenção e na limpeza daquele local, porque muita gente joga lixo, animais mortos, entulho, e isso atrapalha o trabalho que aquele senhor fez lá. Gostaria de que colocasse a outra matéria, por favor. Eles estão revoltados e, mais do que nunca, o momento é de união. A rua onde moram, a Van de Kolk, que começa praticamente no centro de Araçatuba, está assim, cheia de buracos. Transitar de carro ou a pé é uma missão difícil. Depois de denunciar o problema à imprensa e ainda sem solução, os moradores resolveram elaborar um abaixo-assinado. Conseguimos 67 assinaturas
Isso foi em 3 dias. Esse documento foi entregue na prefeitura na sexta-feira retrasada. E nessa sexta-feira, completando uma semana, eu retornei à prefeitura para obter uma resposta, porque na quinta-feira anunciaram que iam arrumar o bairro aqui de São Joaquim, né? Então eu fui ver se a rua também ela se encontrava nessa relação, mas me parece que não. Por precaução, a dona de casa, Neuza, prefere recolher as pedras soltas do asfalto que passa em frente à sua casa. É que ela já foi vítima da péssima conservação da rua. Mesmo olhando para o chão, você acredita que eu pisei num buraco, torci o pé, fiquei uns 3 dias sem pôr o pé no chão. Precisei tomar anti-inflamatório, tudo, né? Então, eu tenho medo de andar aqui, principalmente quando está escuro, né? Na boca da noite. À noite eu não ando na Vandenkok, que é um perigo, muito buraco. Aliás, você não tem nem calçada e nem rua para andar. Dona Creuza, que mora há 15 anos na Vandenkok, também se acidentou recentemente. Ontem mesmo eu falseei o pé no buraco, estou aqui com distensão no nervo, estou esperando uma vaga no médico para poder ser atendida, vou pagar R$250 de uma consulta, por causa do quê? Por causa dos buracos da cidade, da rua nossa aqui, que está uma vergonha. Ela improvisou um cimentado no asfalto em frente à sua casa para evitar matagal e acúmulo de água parada. Ali eu cimentei toda a frente da minha casa por causa dos buracos que paravam a água e enchia de pernilongo. Mas não é toda via que precisa de melhorias. Recentemente, a prefeitura recapeou uma parte da Vandenkok entre a rua Santo Antônio Maria Claré e a Avenida Prestes Maia. No entanto, os moradores da região danificada acreditam que também merecem esse privilégio. Tem que fazer tudo, né? Não adianta fazer o que está à frente da casa para o resto. Era para ontem isso, né? Para ontem, porque está muito feio. E agora com essa chuvarada, a tendência é piorar, né? O vereador Arlindo Araújo, do PPS, vai encaminhar indicação à prefeitura com o pedido de recapeamento de toda a rua Vandenkok. Bom, essa situação da rua Vandenkok é apenas um exemplo do que acontece na cidade como um todo. A vereadora Tiesa, aqui há poucos minutos, elencou vários bairros com problema. Então, eu queria apenas salientar e chamar a atenção que em março, o senhor prefeito municipal deu um prazo de 9 meses para que nenhum vereador reclamasse mais sobre buraco em Araçatuba. Não sei se vocês se recordam disso. Falou, olha, daqui a 9 meses, até o final do ano, inclusive a oposição não vai mais ter o que falar. Não vai mais ter problema de buraco em Araçatuba. Isso foi em março. Nós estamos no meio de novembro. Faltam 45 dias. Pelo número de ruas, né, que se encontram deterioradas no nosso município, é claro, é lógico que não vai arrumar. Inclusive, na ocasião, o prefeito disse o seguinte, que ele tinha um problema com São Pedro, que se São Pedro deixasse, né, ele poderia executar os trabalhos. Pois muito bem, São Pedro nos deu 5 meses de seca. Não choveu durante 5 meses. E a cidade está da maneira como está. Agora começou a chover, porque o São Pedro também tem um cronograma de trabalho, ele é organizado, e nessa época ele faz chover. Só que agora não vai dar para recapear, não é? Então o prefeito não vai cumprir com o que ele falou mais uma vez. E aí eu questiono essa administração que no começo se dizia tão competente e hoje conclui reforma de teatro em que as pessoas que vão lá para assistir não conseguem assistir, não é? Tivemos problemas com uniformes escolares, estão festejando que compraram agora uma vibroacabadora por R$100 mil. E o senhor prefeito municipal teve uma ocasião que queria gastar R$400 mil com palestras e não fosse a vereadora Edna se insurgir contra isso, ele teria gasto os R$400 mil com palestras mensais e não comprou a vibroacabadora. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é uma desorganização. A gente percebe que essa administração não tem o ritmo, não tem o dinamismo que a gente gostaria que tivesse para que pudesse concluir e cumprir com as suas promessas. O 9º mês é agora em dezembro, que vai chover bastante, e o prefeito municipal não vai cumprir com o que ele prometeu. E quem mora em Araçatuba, mesmo que tenha uma rua recapeada,
só se ele for de helicóptero para a casa dele, porque ele vai ter que passar numa centena de ruas que estão ruins. Então, o descontentamento é geral e quem mora aqui sabe exatamente o que eu estou falando. Parece que só está contente mesmo a moçada da administração, né, e alguns vereadores da bancada do senhor prefeito municipal. Mas a população em si, eu tenho certeza que não está gostando nada da situação em que se encontram as ruas da nossa cidade. Também usará